Olá, amigos e amigas do Grupo Espírita Lar Francisco de Assis. É um grande prazer estar com vocês nesses tempos de isolamento social, de dificuldade de estarmos reunidos presencialmente. Temos que agradecer o fato da inteligência do Espírito ter conseguido alcançar o desenvolvimento da tecnologia que nos permite continuarmos compartilhando momentos de reflexão, compartilhando momentos de consolo mútuo, porque são nestes momentos que nós precisamos manter o nosso equilíbrio, o nosso centramento. Precisamos evocar a doçura, a mansidão, a paciência, a fim de estarmos fortalecidos para o enfrentamento desta prova coletiva. Mas eu gostaria de, neste momento, evocar a doce figura de Jesus e a doce figura de Francisco de Assis, elevando os nossos pensamentos em prece, pedindo que as tuas energias, Mestre querido, pobrezinho de Assis, pedimos o teu amparo, que possamos estar na sintonia do bem, do belo, envolvidos nas mais elevadas energias, para fortalecidos seguirmos a nossa trajetória nesta encarnação, da qual certamente sairemos vitoriosos. Que a tua paz, Mestre, que a tua doçura e mansidão, e que o teu exemplo, assim como o de Francisco de Assis, possa ser o farol a nos guiar nesses dias de escuridão. A paz, o amor e o bem prevaleçam nos corações de homens e mulheres. Que assim seja. Então, meus amigos, minhas amigas, eu fui convidada a trazer para vocês algumas reflexões em torno do tema autoconsciência. Autoconsciência, eu fiz um seminário com esse tema há alguns anos atrás e eu disse que a autoconsciência é a arte de ter ser a si mesmo. A autoconsciência é a arte de ter ser a si mesmo. E qual é a importância da autoconsciência? E por que que esse tema é um tema de elevada importância para que possamos ter compreensão a respeito de nós mesmos e também dos acontecimentos no nosso entorno, dos acontecimentos coletivos? Porque eu percebo e percebi, e por isso eu fiz o trabalho com esse tema alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, não tem muito tempo, porque eu comecei a perceber o quanto as pessoas são contraditórias na sua fala, contraditórias entre a sua fala e a sua atitude. As pessoas, eu percebo, não estão conscientes de si mesmas. Por isso que eu disse que a autoconsciência é a arte de ter ser a si mesma. Porque se você não está autoconsciente, você não percebe o que sente, por que sente, de onde vem, por que você tem tais escolhas e não outras, porque determinadas emoções e sentimentos lhe tomam. Por que que as coisas não funcionam para você como você gostaria que funcionasse, apesar dos seus esforços? Porque talvez você não esteja autoconsciente. E estar autoconsciente não é ser perfeito, estar autoconsciente não é não ter problemas e não ter dificuldades e não enfrentar desafios. Estar autoconsciente é estar atento, é perceber-se no seu movimento interno, perceber o movimento externo, perceber o seu nível de coerência entre quem você pensa que é, entre quem você realmente é, entre como os outros percebem você. Sim, porque muitas vezes nós não nos percebemos
como realmente somos, nós temos uma ilusão a nosso respeito. E o outro também, muitas vezes, também não consegue perceber, porque às vezes a gente sabe e a gente tem consciência, sim, a gente está autoconsciente, mas a gente não consegue transpor esse ser interno com o ser no mundo, o ser externo, a forma como nós nos movimentamos no mundo, a forma como nós nos relacionamos com os outros. Então, estar autoconsciente é estar perceptivo para isso. É uma atenção constante a si mesmo, para entender os seus movimentos, emoções, sentimentos, as suas dificuldades e saber fazer escolhas, então, mais assertivas para a sua vida e também conseguir se envolver em coisas que realmente façam sentido para vocês. Veja que às vezes, eu acho isso muito interessante, e outro dia eu estava fazendo supermercado com uma pessoa idosa. Eu estava com essa pessoa, a pessoa tem 65 anos, logo idoso. A partir de 60, aqui pelo menos no Brasil, é considerado idoso. E a gente conversando, nós duas conversando ali, batendo um papo e pegando as coisas, cada um com seu carrinho. E aí tinha uma senhora idosa à nossa frente mais, e a pessoa que estava do meu lado disse assim: ai, tia, sai da frente. Não falou alto, claro, não foi, mas falou baixinho assim, porque estava incomodada com a demora da senhora que estava à nossa frente. Eu fiquei olhando para ela, não disse nada, que eu não queria perder a amizade, que eu não sou doida. Mas eu fiquei pensando, como assim? Como ela se referiu a outra pessoa como uma pessoa idosa, como se ela não fosse. Chamou de tia ainda. Imagine, uma pessoa com 65 anos, chamando a outra idosa que devia ter talvez um pouco mais do que ela, essas coisas não dá para saber, e chamando de tia, como se ela ainda fosse jovem. É muito interessante porque isso não é a primeira vez que eu percebo isso. Ou seja, as pessoas não têm sequer consciência do próprio contexto de idade, de tempo. Claro que eu não estou dizendo aqui que é para você chegar aos 60 anos e ficar se sentindo um velho. Veja, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é esse descompasso entre a idade que eu sinto que tenho e a idade que eu realmente tenho. Isso também faz parte, só para exemplificar, da autoconsciência. Porque uma pessoa que tem mais de 60 anos não é para estar se referindo a outra com mais de 60 como se a outra fosse idosa e ela não. Porque também já está numa fase similar da vida. Então, a falta de autoconsciência nos leva a termos uma percepção enviesada dos acontecimentos, a fazermos escolhas que muitas vezes não são as escolhas mais assertivas para as nossas vidas. E eu não estou me referindo aqui, eu dei o exemplo da idade, mas eu não estou falando disso. A autoconsciência, ela precisa estar presente desde a mais tenra idade. Nós precisamos, inclusive, auxiliar as crianças que elas possam estar autoconscientes. Como é que uma criança está autoconsciente? Precisamos proporcionar às crianças que elas relatem o que elas realmente estão sentindo. E acolher o que elas estão sentindo. E muitas vezes nós reprimimos. A criança diz algo que nos incomoda. É muito comum, por exemplo, a criança dizer: eu te odeio. As crianças às vezes fazem isso quando a gente frustra elas de alguma forma. E a gente, que coisa feia, não faça isso. E fazemos todo aquele sermão. Não é que a gente não deva fazer isso ou deixar de acolher a criança ou de chamar a atenção da criança para que aquilo não é uma coisa que tenha que estar sendo dita para as pessoas. Mas assim, precisamos acolher e ao invés de recriminar ou tentar reprimir aquilo que a criança disse, acolher significa, sim, fale sobre isso. Fale sobre esse sentimento. Por que você está com esse sentimento? O que se pode fazer para você se libertar? Você se sente bem com esse sentimento? Essas são coisas que nós precisamos fazer e essas perguntas também cabem aos adultos. Quando as pessoas estão com raiva, com ódio, cabe também esse mesmo tipo de pergunta. Que sentimento é esse? Que bem esse sentimento está lhe fazendo? Por que você está sentindo? De onde ele está vindo?
Porque isso é acolher o sentimento. Veja, isso não é, concordar ou fazer a apologia ou impulsionar, digamos assim, a pessoa a sentir mais aquilo. Os sentimentos, eles não aumentam ou surgem porque a gente falou sobre eles. Pelo contrário, falar sobre eles é salutar, é libertador. Reprimi-los é construir uma bomba atômica interna, porque a qualquer momento isso vai explodir. Então, acolher o sentimento significa aceitá-lo com naturalidade e tentar entendê-lo. Por que eu estou assim? Onde foi que fulano ou fulana me feriu para me fazer ter esse sentimento? Por que eu estou desta forma? Então, falar sobre isso não é incitar o sentimento, achei a palavra. Não é isso, é acolher. É mais ou menos assim, quando você está com febre, você põe o termômetro. A culpa da febre não é do termômetro. Se você jogar o termômetro fora para não saber que está com febre, a febre não vai passar, ela vai continuar lá. Então, esses sentimentos que nós temos que não gostaríamos de ter, eles são assim, eles surgem porque fazem parte da nossa estrutura ainda, fazem parte da nossa dinâmica psíquica, fazem parte das nossas relações. Então, não adianta querer empurrá-los para longe porque porque eles nos incomodam, porque nós achamos eles feios, que não gostaríamos de sentir. Acolha, acolher é compreender, acolher é olhar de frente para eles e tentar dialogar com eles para que você possa se libertar, para que você possa transcender deste sentimento que lhe incomoda. Isso é estar autoconsciente. Então, a autoconsciência tem a ver com esta capacidade de autopercepção, tem a ver com essa capacidade de olhar para si mesmo, de enfrentar as suas emoções, os seus sentimentos, por mais vergonhosos que eles sejam, por mais que nós não quiséssemos que eles estivessem ali. Porque eles estão ali, eles vão continuar ali, independente de você querer fechar os olhos e os ouvidos para eles. Eles vão lhe incomodar, eles vão surgir, vão aparecer. Então, o melhor é conhecer, o melhor é dominar as coisas. Nada melhor do que o conhecimento para se libertar daquilo que nos domina por conta da nossa ignorância. Sim, porque todo mal vem da ignorância. O conhecimento é libertador sempre. Nunca que o conhecimento é um mal. O conhecimento é sempre bom. A ignorância é o mal. Toda maldade, perversidade humana vem da ignorância. A ignorância de se perceber espírito imortal, a ignorância a respeito da imortalidade do espírito, da continuidade da vida e dos benefícios que está vinculado ao bem, ao bom, ao melhor do mundo, traz, não só durante a encarnação, mas também depois da encarnação. Então, vem da ignorância das coisas, né? O acúmulo de bens materiais e todas essas mazelas da sociedade contemporânea vem da ignorância. Se todos fossem esclarecidos em relação às coisas da alma, do espírito, a sociedade seria bem diferente. Então, o mal vem da ignorância, o conhecimento é libertador. Então, conhecer o que você está sentindo, por que está sentindo, como está sentindo, o que você faz com isso, é fundamental para que você possa se libertar. Então, o autoconhecimento é este processo de atenção permanente a si mesmo. E a importância da autoconsciência? A importância da autoconsciência traz, quando você está autoconsciente, traz uma compreensão profunda das suas próprias emoções. Veja, você ter uma compreensão profunda das suas emoções, o quanto isso iria libertar você de determinadas aflições ou de determinados conflitos que você se envolve porque não está consciente, não tem uma consciência profunda das suas emoções. Certa vez eu atendi uma jovem no meu consultório e ela estava com problemas com a mãe. E ela falou muitas coisas a respeito da mãe, coisas negativas. E eu deixei que ela falasse bastante, porque ela estava precisando falar e faz parte do processo de cura, falar. Quanto mais a gente guarda as coisas, aprendam isso. Mas elas nos fazem mal e nos envenenam. Falar é bom. O princípio básico da terapia
é a elaboração da fala, né? Essa troca, esse espaço para poder falar sem medo de ser julgado ou julgada. E quando ela falou bastante, eu perguntei para ela, mas o que é que você realmente quer? E ela disse, mas antes os pais eram separados e ela tinha desenvolvido com a mãe um vínculo muito próximo, as duas se ajudavam mutuamente, se apoiavam e a mãe arranjou um namorado. Então ela disse, antes nós fazíamos as coisas juntas, ela estava sempre comigo e agora não está mais, agora não me ouve mais. Eu disse, então o que você realmente quer não é tudo isso que você me disse. Ela tinha me dito barbaridades que queria dizer para a mãe. Eu disse, o que você está querendo dizer para ela é, eu estou sentindo sua falta, eu te amo, eu preciso ainda de você, eu gostaria que você vivesse o seu novo relacionamento que você tem direito, mas que você também estivesse e reservasse tempo para estarmos juntas, para compartilharmos coisas que deixamos de compartilhar a partir de agora. Veja como é diferente. Veja quando você está autoconsciente, você consegue perceber por trás dessa explosão, muitas vezes, de emoções, o que você realmente quer por trás daquilo. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu tenho 3, viu, gente? Tudo grande já, tudo criado. O mais novinho fez 21 anos esse mês. Mas a minha primeira filha, eu estava grávida, e eu me lembro que no 7º mês eu caí no banheiro. Pois é, eu fiz essa arte. E meu marido veio correndo, ele estava em casa, ele veio correndo para o banheiro. Quando ele me viu no chão, ele ficou muito nervoso. E ele, ao invés de me ajudar a levantar, não conseguia levantar, né? Uma barriga de 7 meses, eu estava enorme, ela nasceu com 4 quilos. E aí, eu não conseguia me levantar do chão. E ele começou a brigar comigo. Começou a brigar. Aí eu disse assim, você não vai me ajudar a levantar, não vai ficar brigando comigo? Aí foi que a ficha dele caiu e ele me ajudou a me levantar. Não tive nada, graças a Deus, foi só um susto mesmo. Mas veja, a pessoa às vezes fica tão nervosa diante de algo que ela não pode resolver, né, que ela confunde o que ele estava ali, ele estava brigando comigo porque ele estava brigando era com ele, porque ele não evitou que aquilo acontecesse, porque ele estava com medo que tivesse tido algum problema com a criança, nossa primeira filha, nós 2 muito jovens, ele estava nervoso. Então era isso que ele estava sentindo, mas ele traduziu isso como brigando comigo, como se eu tivesse culpa de ter caído. É igual a mãe quando o filho cai, às vezes pega pelo braço, fica tão nervosa, sacode o menino. Por que isso? Porque ela não queria que ele se machucasse. Ali é um sentimento de frustração por não ter impedido aquilo. Percebem como é importante estar autoconsciente, porque senão você se envolve em treta, como dizem hoje. Eu adoro esse negócio de dizer que está em treta, eu vivo usando isso, cuidado com treta, não entre em treta. Esse baianês é maravilhoso. Então, às vezes você simplesmente não está consciente do que você realmente está sentindo. Então, ter compreensão profunda das suas emoções e sentimentos é um dos desdobramentos se você tem autoconsciência. Outra coisa relacionada com a autoconsciência, você passa a conhecer suas forças e suas limitações. E isso é muito importante. Conhecer forças e limitações é a condição fundamental para que você faça escolhas mais assertivas, para que você não se frustre. Porque às vezes você pensa que não conseguiu algo porque você não é incompetente, é incapaz. E às vezes não, às vezes aquilo ali extrapolou um limite que você ainda tem. Então o que você tem que fazer é perceber qual foi o limite que lhe impediu de alcançar o que você queria, para saber se é um limite que você pode transpor ou se é um limite que você não pode. Porque às vezes existe um limite que a gente não pode transpor, porque a cada encarnação nós trazemos forças e limitações. Existem autolimitações. Não autolimitações pela eternidade, autolimitações porque nós estamos inseridos em um espaço-tempo.
de uma encarnação, em uma história, em um contexto. Então, existe, às vezes, nesse contexto, não é possível ultrapassar determinados limites. E, por exemplo, como um limite físico. De repente, você quer ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas, mas o seu corpo não tem uma estrutura que possa levar você ao pódio, por mais que tenha uma excelente estrutura, porque você sabe que isso tem a ver com várias coisas, envolvem várias coisas, né? Então, por mais que a pessoa se esforce ao máximo, ela não consegue e se frustra quando você poderia estar colocando a sua energia em outras coisas ou participando das coisas de uma outra maneira, sem essa expectativa, porque, né, a gente pode também participar das coisas pelo prazer de participar e não necessariamente para ganhar alguma coisa. Então, deixa eu consertar aqui, que caiu um pouquinho. Então, estar autoconsciente serve para isso, para também que você reconheça as suas forças, para que você saiba do que você é capaz, para, diante de determinadas derrotas, você saber que pode ir em frente, porque você ainda não alcançou, por outras questões e outras circunstâncias, você pode se perguntar por que não alcançou, e ir sanar as deficiências para que você possa alcançar, porque você está consciente das suas forças, você sabe que pode. Então, fazer essa distinção entre forças e limitações também é um desdobramento da autoconsciência. Uma coisa importantíssima também é ter autodomínio diante de momentos de estresse, como esse que nós estamos vivendo. Então, ter autoconsciência significa ter autodomínio também, porque você não vai se deixar envolver pelas circunstâncias do estresse coletivo que está acontecendo neste momento. Existem muitas pessoas entrando em desequilíbrio, com síndrome do pânico, com depressão, com crise de ansiedade e tantas outras coisas, em função do confinamento forçado, em função do medo de morrer, do medo de ficar doente, do medo de perder alguém que ama. Tudo isso é de um estresse, é de uma pressão. São fatores estressores de todo lado, com medo de perder o emprego, com medo de ficar sem dinheiro, tudo isso está envolvido nesse momento. Então, nesses momentos de alto estresse, se você está autoconsciente de suas forças, de suas limitações, se você conhece profundamente os seus sentimentos e emoções, você consegue ter autodomínio nos momentos de estresse, você não se deixa envolver pela histeria coletiva, pela angústia, pelas aflições do seu entorno, você se mantém no seu eixo. Então é muito importante a autoconsciência e em desdobramento disso você também se torna mais assertivo nas suas escolhas. Isso eu já antecipei. Se você está autoconsciente de quem você do que você realmente quer, de quais são as suas emoções, os seus sentimentos, a sua verdadeira vocação, a sua verdadeira missão na vida, o que você deseja, o que é que lhe faz realmente feliz, você faz escolhas assertivas para a sua vida. Você não faz escolhas que acabam lhe colocando para onde você não quer ir. Você faz escolhas e não significa não enfrentar desafios a partir dessa escolha. Vamos enfrentar desafios, porém, vamos conseguir superar todos os desafios, porque quando somos assertivos nas nossas escolhas, não dá erro, pode ter certeza disso. Uma outra coisa importante da autoconsciência é assumir os seus erros com tranquilidade. Aliás, isso é uma coisa importantíssima que nós estamos precisando demais, porque as pessoas erram, mas não querem assumir seus erros. E nós erramos. Não existe ser humano que não comete erros. Não existe ser humano que não interpreta de forma equivocada uma situação ou que é tomado por um determinado sentimento e emoção dentro de um contexto que o leva a tomar atitudes às quais ele depois se arrepende. Errar é humano, já diz a sabedoria popular. Permanecer no erro é que é preocupante. Qual é o problema de assumir erros? Aliás, não existe coisa mais que desarme alguém que quer lhe atacar, porque quem lhe ataca pelos seus erros é quem também não assume os próprios. Então,
você estar desarmando o outro. Porque desarma, na hora que o outro vem lhe condenar por alguma coisa que você fez de forma equivocada, que você diz calmamente, realmente, errei. Pronto, acabou. O outro não tem mais. A graça está em você ficar tentando se justificar e ele ficar tentando provar que você errou. Mas se você diz assim, tá certo, errei, eu sei mesmo, né? Errei, foi mal, pisei na bola, eu interpretei as coisas de uma determinada maneira. Também não deixe ninguém ficar botando corrente no seu pescoço pelos seus erros. Assumir tranquilamente os erros é coisa de quem está autoconsciente de suas forças, tá? E de suas limitações. Porque quem tem auto-amor, autoconfiança, não tem medo de assumir erros. Quem tem medo de assumir erros são os inseguros, os que pensam que são ou sabem que não são aquilo que dizem que são. Por quê? Porque errar é algo inerente ao ser humano. Nós estamos sendo criados, nós somos criaturas que estamos sendo criadas. Por isso, erramos. Ainda não somos um ser na sua plenitude. Estamos em um processo. Portanto, tenha paciência consigo mesmo. Assim você também terá paciência com os erros do outro. Assuma seus erros com tranquilidade. Tenha coragem de assumir os seus erros. Para isso, sabe o que você deve fazer? Estar em dia com as suas forças. Prestar atenção também a todos os seus acertos e tudo que você tem e conseguiu conquistar a partir do seu esforço próprio pessoal. É assim que a gente não tem medo de enfrentar erros, porque a gente sabe que também muito acertou. Perdoar conscientemente a si mesmo e aos outros. Gente, como nós estamos precisando fazer esse exercício? Perdoar o outro. Perdoar conscientemente. Não é aquele perdão de fariseu, não, tá? É aquele perdão, que é aquele perdão para o outro ver. É aquele perdão porque, não, Jesus disse perdoa 70 vezes 7 vezes, então eu vou lhe perdoar. Mas eu lhe entrego a lei de causa e efeito. Porque a gente é assim, né? Que perdão é esse? Que está desejando que o outro se dê mal. O perdão é um ato, antes de tudo, de libertação de si mesmo, do seu próprio aprisionamento, porque a raiva do outro, o ódio do outro, a mágoa em relação ao outro, lhe aprisiona, lhe acorrenta. Então, o perdão é muito libertador para quem perdoa. Então, quem está autoconsciente, perdoa. Perdoa por quê? Porque sabe que tudo que lhe acontece é uma questão sua, lhe pertence. Mesmo que o outro tenha atuado, é você que vai decidir o que faz com que o outro lhe faz, e não o contrário. Então, perdoar conscientemente. E perdoe a si mesmo, porque às vezes também a raiva que a gente fica, que a gente canaliza para o outro, na verdade é da gente. Por a gente ter sido ingênuo, por a gente ter confiado em quem não deveríamos ter confiado, né? Por a gente ter tido um revés e uma perda, por uma maquinação de uma outra pessoa. Então, assim, às vezes a gente não se perdoa de ter sido feito de tolo, mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, quem nunca? Existe algum ser humano que não já foi feito de tolo pelo outro? Não existe. Então, assim, ou porque me dediquei tanto, porque fui, porque acontecia, e o outro não merecia. Isso não é um problema seu. Não é um problema seu, é do outro. Então, se perdoe, porque não se perdoar significa você jogar fora aquilo que há de melhor em você, que é a sua capacidade de ser bom para o outro. Então, não fique se desgastando com isso. Entregue isso ao universo e siga a sua vida. A outra coisa importante da autoconsciência é a autorrealização, que tem a ver com escolhas conscientes. Porque se eu estou autoconsciente de mim, da minha essência, do que minha alma está pedindo, eu vou me autorrealizar no sentido de fazer coisas e escolher coisas que estejam coerentes com o meu mundo interno, com o que eu sou, com o que eu gosto de fazer, porque muitas vezes as pessoas fazem escolhas que não têm a ver com a sua essência. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí bem básico. Um jovem cujo pai é médico, ou às vezes nem é, mas quer muito ter um filho médico. Por quê? Por causa do status, porque acha bonito, enfim, por N motivos, por causa de dinheiro. Mas aquela pessoa, aquele jovem, não quer aquilo.
mas não tem coragem ainda, não tem força de se contrapor. Então, muitas vezes, faz uma escolha por uma carreira e depois fica infeliz o resto da vida. Porque ninguém pode ser feliz fazendo diariamente 30, 40 anos aquilo que não gosta. Isso é um desserviço. E aí vemos profissionais, às vezes, com descaso, ou às vezes agressivos, ou às vezes indiferentes ao sofrimento do outro, porque às vezes ele tem que criar aquela capa de indiferença até em relação a si mesmo e também em relação ao outro, porque não deve ser fácil. Eu dei esse exemplo, mas isso se aplica a qualquer profissão, tá? Porque as pessoas precisam atender às suas almas, não ao seu pai, sua mãe, um estado social. Não faça isso, porque você vai ser infeliz. E o que importa, na verdade, o que a gente está buscando é ser feliz. Não é isso que a gente busca? Então, não busque as coisas a partir de referenciais de fora de você. Busque qual é o referencial dentro de você, porque você merece ser feliz, tá? Libertação da culpa e do medo também é outra coisa que a autoconsciência traz. Libertar-se da culpa. Fiz, não vou fazer mais, mas não vou ficar arrastando corrente pelos equívocos que eu cometi. Eu preciso ter uma atitude assertiva, ter uma atitude consciente. Errei, assumo que errei, lhe prejudiquei. O que eu posso fazer agora para mitigar, para reduzir danos, para ajudar ou refazer ou desfazer aquilo que eu errei, aquilo que eu malbaratei? É assim que a gente se liberta da culpa, não é arrastando, porque ficar arrastando culpa significa não se perdoar e significa também não encarar de fato aquilo que você fez. Porque enquanto você fica se batendo no peito, se auto-culpando, né? Se auto-culpando pelo acontecimento, você não faz nada a respeito. Se libertar da culpa mesmo é ir lá e pedir desculpa, é ir lá e ajudar quem você prejudicou, é ir lá e se dedicar a um trabalho, a uma coisa que possa diminuir o seu sentimento interno, porque se lá algum dia no passado você fez algum mal a alguém ou fez algo que hoje você se arrepende, não arraste essa culpa. Se liberte dela, você não merece ficar arrastando essa culpa, ela não vai levar para lugar nenhum, a não ser atrair obsessores que ficam reforçando esse sentimento negativo. Tenha responsabilidade para com o que você fez. Se você reconhece que cometeu um erro que prejudicou uma pessoa, vá resolver. Não fique sentado se lamentando com culpa, resolva. E muitas vezes você diz, mas eu não posso resolver porque a pessoa já desencarnou. Mas existem outras pessoas encarnadas que podem estar passando pela mesma coisa que você pode ajudar. Então, sempre a gente pode. Não tem que ser diretamente para aquela pessoa, porque às vezes é impossível nesta encarnação, mas você pode movimentar e mobilizar essa energia. Existem muitas pessoas que fazem isso. É muito comum, pessoas que vêm, por exemplo, de instituições para menores infratores, que conseguem encontrar um caminho, voltar para acudir crianças infratoras. Aquilo ali é uma forma de redenção. É como se ele estivesse de novo cuidando dele e perdoando aquela criança que ele foi, ou aquele adolescente que cometeu o equívoco, que cometeu o crime. Voltar para ajudar outros é ajudar a si mesmo. Então, se liberte da culpa, esteja consciente de que errei e tal, mas agora eu não vou fazer mais. E o medo, se libertar do medo, porque o medo é um sentimento que fecha. O amor é um sentimento que abre, o medo é um sentimento que fecha. O medo é um sentimento terrível. Os seres humanos são capazes de fazer coisas terríveis por medo. Então, se libertar do medo, estar autoconsciente de que você é um espírito imortal, que nada nem ninguém pode lhe destruir, que tudo passa e que você vai conseguir, utilizando as habilidades que Deus lhe deu, você vai conseguir superar as coisas. Você é um espírito imortal. Nada, ninguém pode lhe destruir. Então, use o medo que você está sentindo para se tornar mais cauteloso, não para que o medo lhe paralise. Quando ele vier, o utilize para ser cauteloso, cautelosa, não para ficar paralisado de medo, porque você é um espírito, o universo é sua morada e você não tem que ter medo de nada, nem de ninguém.
Então você precisa, autoconsciente, você desenvolve uma constante e amorosa forma de se auto-observar. O que eu falei no início, eu comecei com esse item, que é da auto-observação. Então, você está autoconsciente, é você estar constantemente se observando, atenta ao que sente, atenta às atitudes, analisando e avaliando. E quando você começa a fazer isso, se torna automático, tá? E por último, consciência da espiritualidade. Consciência de ser um espírito, consciência que você está vivendo apenas mais um capítulo da longa jornada da sua história de vida, porque você é um espírito imortal, você já viveu inúmeras experiências e você viverá outras tantas experiências. Então, meus amigos e minhas amigas, estejam autoconscientes, aproveitem esses momentos. Se você está aflito, presta atenção qual é a sua aflição, de onde ela vem, qual é a gênese dela. Esteja autoconsciente do que você está sentindo, pelo que você está passando e quais as escolhas que você está fazendo. Se observe sempre, se ame muito, porque você merece ser amado por você e por quem convive com você. Tenham todos uma semana de paz, de equilíbrio, de harmonia, de trabalho, e não esqueçam de agradecer por cada dia de saúde, por cada dia que qualquer membro da sua família esteja saudável. Agradeça se sua geladeira tem comida, se sua despensa está cheia, se você está abrigado. Agradeça e agradeça, porque nem todos estão tendo esta condição. Então, que possamos agradecer e orar por todos aqueles que neste momento perderam seus entes queridos ou estão passando qualquer tipo de privação e necessidade, e até mesmo aqueles que estão internados nos hospitais, preocupados e na expectativa de se vão continuar nesta encarnação ou não, que eles possam receber as nossas melhores energias. E a você, muita paz, muito amor e muita saúde. Um grande beijo.